conversa política desta vez é com um colega de profissão que decidiu mudar de rumo. Surpresa nas pesquisas eleitorais mais recentes, promete ser a grande novidade destas eleições. Será que ele, que saiu das telas da TV para caminhar pelo mundo complicado da política, resistirá às tentações? É o que o Wilson Lima responde agora. Wilson, o que é que te levou a, de repente, mudar a rota da tua vida? Você que é um profissional da comunicação bem-sucedido, tem um reconhecimento popular, não tenho dúvida que a sua vida como comunicador é de sucesso, né? E de repente você muda o destino dessa tua vida para a política. As pessoas têm muito medo, né? A verdade é essa, daquela coisa do comunicador que migra para a política, né? Como é que você se coloca dentro desse contexto aí? Olha só, primeiro eu queria relembrar aqui um fato. O Álvaro Corado foi o cara que me contratou É verdade. lá na TV A Crítica, isso tem 12 anos, né? Foi em 2006. Eu lembro do teu DVD, Pois rapaz. Chegou um DVD aqui de Santarém. Eu digo, rapaz, de Santarém, né? E deixa eu só te revelar uma coisa aqui. Quando eu vim pra cá, eu tava vindo de férias. Aí o Álvaro Corado estava me entrevistando lá e perguntou como é que tá a tua situação aqui em Manaus. Eu estava 2 dias em Manaus, nem conhecia Manaus. Eu disse, não, eu já estou morando aqui. Já me mudei, né? Já me mudei. Mas enfim, voltando à sua pergunta inicial, eu não mudo o curso da minha vida, eu não mudo o destino da minha vida. Eu continuo seguindo o curso, continuo seguindo o que planejei para a minha vida. Eu comecei no rádio quando eu tinha 15 anos de idade. No momento em que eu comecei no rádio, eu comecei a perceber a indignação das pessoas. E eu comecei a perceber que o que você faz como pessoa pública, o que você fala no rádio, o que você mostra lá na televisão, isso tem importância para as pessoas. No momento eu fiquei muito assustado, porque eu falava algo no rádio e eu não tinha noção do quanto aquilo dali reverberava e do quanto aquilo dali pode fazer a diferença na vida de alguém. Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre tive um contato muito próximo das pessoas. Sim. Acompanhando os problemas, acompanhando a dificuldade que o cidadão enfrenta no dia a dia. E é muito complicado. É só você não ter sentimento, só alguém que não sente para não se envolver. É muito frustrante você ver alguém que precisa de um atendimento e às vezes você diz assim, caramba, com 10, 20 reais ou com um telefonema meu eu posso mudar o dia isso. dessa pessoa. Eu posso mudar o dia dessa pessoa. Mas e as outras milhares de pessoas que estão na mesma situação? Como é que faz? Então é por isso que eu estou colocando meu nome à disposição. Eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo. A gente vai mudar tudo agora? Não. Mas a gente precisa iniciar essa mudança. Agora, esse sentimento que você fala, Wilson, às vezes as pessoas certamente acham que é coisa de TV, né? O cara tá ali, se emociona, ou então se solidariza. Às vezes, eu vejo isso muito no nosso trabalho, né? A gente recebe muita solicitação e eu sou da mesma política, vamos ajudar, né? Porque eu penso como você, eu acho que a nossa profissão ela tem um pouco disso mesmo. Agora, você sente que as pessoas veem verdade nessa postura? Vamos colocar dessa forma, a palavra está meio deteriorada, mas do assistencialismo da comunicação? Eu sempre tive como sonho na minha vida ocupar uma bancada de jornal. Eu queria ali estar na bancada do jornal, lendo TP, distante, aquela coisa toda, voz impostada, e eu nunca tinha me visto apresentando um programa popular. Eu tive a oportunidade no Ponto Crítico, graças a você, e eu fiquei assim, eu digo, e agora? Graças ao seu talento, né? Não a mim, eu era só o cara que contratava, mas nada. Eu disse assim, e agora, o que eu faço? Vou encarar o desafio. E aí chega um momento que aquele negócio, tu não sabe mais o que é a tua vida. Tu não sabe mistura, né? Mistura. E eu sou a mistura disso. As pessoas me veem na televisão e ali eu não estou fazendo cena, não. Eu sou quem eu sou. E em qualquer momento da minha vida, em qualquer situação. Porque rola, né? Rola de vez em quando. Eu sou quem eu sou, entendeu? Eu não faço cena na televisão, entendeu? Eu sou quem eu sou, em qualquer lugar que você chegar e me abordar, eu vou continuar sendo a pessoa quem eu sou.
E eu sinto ali, eu vejo a dificuldade das pessoas no dia a dia. Não tem como você não se envolver. É um negócio muito forte. E o programa que eu apresento, o programa que eu faço, ele tem muito esse cunho de aproximar as pessoas. As pessoas têm coragem de chegar e conversar comigo, de me cumprimentar e de me tratar como se eu fosse alguém do dia a dia delas. E as pessoas, às vezes, não fazem isso com quem está numa bancada de jornal. Que as pessoas há uma distância. Sentem aquela distância, dizem, não vou chegar lá, porque de repente a pessoa... Se encontrar na rua assim é capaz de nem... olha e diz assim, será se ela vai me cumprimentar? Será se ela vai me aceitar? Verdade. Eu não, em qualquer lugar que eu chego, as pessoas vão lá. Às vezes eu tô com a minha família, tô com a minha filha, meu filho, a esposa do lado, o cara chega lá e senta e vai bater papo comigo. Como se conhecesse há muito tempo já. Né? Como se conhecesse há muito tempo e tal. E isso é um processo natural. Né? Isso... Você que tem que se adaptar, né? Exatamente. Eu aprendi, porque assim, na televisão, eu sou aquela pessoa e eu continuo sendo aquela pessoa. Eu carrego, a pessoa pública tem que carregar essa responsabilidade. Né? Não é só chegar lá na televisão, acompanhar lá na televisão e quando sair de lá fazer de conta que aquilo dali não existiu. O problema continua existindo. E a pessoa tem que continuar disposta a ouvir aquela pessoa e a tentar de alguma forma resolver aquele problema. Agora, Wilson, você entrou no processo político, de repente você estava ali como vice, um candidato a vice-prefeito e agora candidato ao governo. Quer dizer, naturalmente, isso não é uma regra, né? Não há nada escrito que tem que ser dessa forma. Mas o caminho político de muitos aí é vereador, deputado federal, depois isso, depois aquilo, secretários, né? Sim. Vai dando aquela carreira política, vamos colocar dessa forma. E você, na verdade, está seguindo um caminho diferente. Estou furando a fila. Um caminho diferente, digamos assim. Mas o que acontece, Álvaro? Se a gente quer mudar, a gente tem que fazer um caminho diferente. Se eu fosse hoje candidato a vereador, a deputado estadual, deputado federal, senador, ou alguma coisa desse sentido, eu precisaria entrar num grupo que já está posto, num grupo que já está montado. Não tem como eu iniciar uma carreira dessa em que eu não seja parte de um grupo desse. Porque, por exemplo, para você ser eleito deputado, por exemplo, você precisa de uma coligação, você precisa de quociente eleitoral. Mas você quase, né? Você beliscou esse caminho, né? Mas o que acontece? Em 2016, quando me apresentaram o projeto, eu disse assim, poxa, nesse projeto eu embarco, porque é um projeto que tem muito a ver com o que eu penso, tem muito a ver com o que eu faço. Inclusive, quando me apresentaram o projeto, eu fiquei meio receoso, mas eu entendi, eu digo assim, poxa, tem alguém aqui que entende que a gente precisa iniciar um novo momento, que chegou a hora da transição. Né? E a gente precisa, de fato, da experiência dessas pessoas, mas com um conceito diferente. Demorou muito, a coisa não foi bem assim, Exatamente. E aí, quando foi, ainda em 2016, acharam que fizeram uma aliança lá e acharam que era interessante outra pessoa ocupar o cargo de vice. Eu concordei, eu disse assim, não, eu continuo acreditando no projeto. É tanto que continuei acreditando no projeto. Dei minha palavra e foi até o final. E eu duvido. Quer dizer, nem preciso duvidar, porque não tem ninguém na história do Amazonas que fez o que eu fiz. Sim, claro. De você abrir mão de uma situação dessa, continuar no grupo, continuar acreditando no projeto. Eu continuei acreditando no projeto porque eu acredito em algo maior. Eu acredito no novo momento, eu acredito numa nova história. Eu tenho viajado o estado, Álvaro, e eu tenho ficado impressionado. Mas você está conseguindo viajar? Porque consigo. É difícil, né? Caro, é caro, né? É longe. O nosso estado, quando a gente fala assim, o nosso estado é grande, uma coisa é você ver no mapa, uma coisa é alguém te falar, outra coisa é você estar andando, meu amigo. É verdade. Outra coisa é você estar andando de carro, é você estar andando de voadeira, é você estar andando de rabeta. É um negócio... continental. Continental. São vários países dentro de um estado. Exatamente. Agora, assim, o que eu percebo é que o nosso estado está muito abandonado. Eu estava conversando, por exemplo, com uma verdade, menina... Wilson, sempre esteve, amigo. A verdade é que o interior, Wilson, nunca teve a atenção que merecia. Você tem municípios hoje que não tem sistema de água, cara. Sim. Abastecimento de água. Não tem. Eu estava lá na comunidade São João Batista, que fica aqui no Careiro, que é uma comunidade que fornece boa parte das hortaliças que vem aqui para a capital. E aí,
uma menina de 19 anos me chamou, ela está com 5 meses de grávida. Ela disse assim, poxa, eu não sei qual vai ser o sexo do meu bebê. Ainda não sei o sexo do meu bebê. Ou seja, não fez nem ultrassom, né? Não, ela disse assim, eu não fiz. Eu fui lá na sede do município e eu não consegui fazer porque não tinha vaga. E o grave não é isso, não é saber o sexo do bebê. Mas imagina se ela tem alguma complicação de saúde, se ela precisa de algum atendimento, se ela precisa de algum acompanhamento. Essa menina não fez nem pré-natal. Então tu imagina o quanto isso é humilhante. Por outro lado, a gente vê um estado riquíssimo. A gente tem, por onde a gente passou, por onde eu tenho passado, eu tenho visto e tenho sido recebido com mesa farta, meu amigo. O cara dizer que passa fome no Amazonas, ele deve estar mal intencionado. Graças à riqueza da natureza. Sim, né? É muito rico, é muito rico. Esses dias eu fui na Boca do Corari, vi o pessoal pescando lá, tinha começado de manhã, eu disse assim, aí como é que tá a pesca? Ela disse, ó, tá fraco, a gente só pegou aqui 600 unidades de jaraqui. Imagina o que é isso, cara. Tu jogar uma rede ali numa manhã, tu pegar 600, 700 unidades, 600. É claro que a gente tem capacidade para muito mais que isso. E aquele dali era um dia ruim. Não, hoje está fraco, tal. E aí o cidadão que está lá, o pescador que está lá, vende o centro por R$20, R$15, é mais novo, e aí são 4, 5, é mais novo o cidadão chegar em casa com R$30 depois de um dia todo de trabalho, de sacrifício, porque tem um atravessador, e às vezes o cara tem que vender a preço de banana o peixe dele, ou então estraga a produção porque não tem como conservar, porque ele não tem gelo, porque não tem energia elétrica lá. Então assim, é um negócio humilhante. Agora, é um negócio que me enche de esperança, porque tu vê a vontade do povo trabalhar, entendeu? Sim. Tu encontra muita gente trabalhadora, muita gente criativa. Eu tive, ainda lá na Boca do Corari, nesse fim de semana, a molecada estava jogando ping-pong. Como é que essa molecada estava jogando como é que eles conseguiram a mesa de ping-pong? Eles pegaram uma porta, olha só, a rede era uma perna manca, de baixo tinha 2 baldes e uma outra estrutura assim, para ficar um pouco embaixo, mais alto. para ficar um pouco mais alto. A raquete lá, eu acho que era feita de um pedaço de porta também. Mas estava lá, é a criatividade do cidadão, apesar da dificuldade. E aí a gente fica refletindo sobre as possibilidades que a gente tem aqui e as possibilidades de quem está no interior. Entendeu? Que o cidadão, apesar de estar lá no interior, ele não liga para isso, ele não fica se lamentando, ele diz assim, caramba, e agora? Eu não tenho energia, eu não vou viver, vou deitar aqui na minha... Não, ele dá o jeito dele. Entendeu? Então são coisas que nos levam à reflexão. Quer dizer, se eles têm condições de mostrar e de vencer essas dificuldades, a gente tem condições de mudar a política. Exatamente. Essa é a ideia. De mudar o nosso espaço, entendeu? De começar a criar uma ponte para o futuro, uma ponte mais segura, entendeu? Onde a gente tenha menos desigualdade. Ou seja, a lição vem realmente vem do mais do menor, simples, né? Diz assim, pô, esse cara aqui não tem nada. Ou pelo menos a gente que vai lá poderia ter essa noção, né? De olhar e dizer assim, caramba, não tem nada, eu vou morrer aqui. O cara diz assim, não, tá aqui, ó. Olha, eu fiz aqui. Vou fazer a comida disso, a mesa vai ser aqui, né? Imagina nós aqui com Cria todas essas soluções, condições. né? Sim, e isso serve de exemplo pra gente. Aliás, daqui a pouco eu vou postar a foto na minha rede social, que foi um negócio que me comoveu muito. Eu disse, pô, eu quero brincar aqui nessa mesa também. Agora, Wilson, voltando aí para a questão política. Aí você, de repente, foi surpreendido com uma aliança que te remeteu a uma coisa completamente do passado, né? Em 2017. Exato. Aquela situação em que você chegou a gravar um vídeo, explicando os seus motivos e tal. E agora, recentemente, o que circulou dentro desse contexto de pré-eleição era que você iria fazer uma aliança com um outro pré-candidato, que é o Davi Almeida, e que isso concretizaria de alguma forma uma possibilidade maior para vocês dois, mas de alguma forma você estaria se associando também, já que o Davi vem de um grupo político, ele é realmente a construção também desse processo político ligado a esses grupos, a esses caciques, né? O que acontece? Eu fui pegar minha filha no aeroporto, o Davi Almeida estava chegando de uma viagem, me cumprimentou e disse, poxa, preciso conversar contigo. O Davi Almeida é presidente da Assembleia Legislativa. Claro. Ninguém governa sozinho. E a gente precisa dialogar. Fui lá conversar com ele, a gente falou sobre projetos para o Estado, sobre o futuro do Estado e, naturalmente, sobre política, sobre o atual cenário da política.
eu continuo firme no meu propósito, né? Que é construir um novo momento na política do estado do Amazonas. Não tem possibilidade de aliança com esses caciques? Com caciques, não. A gente vai fazer nossa aliança com pessoas que entendem que a gente tem que iniciar um novo momento na história do Gente estado. nova. Gente nova, gente com pensamento novo. Não estou descartando aqui a possibilidade de conversar com quem tem experiência. Não é isso. Ninguém governa sozinho. Sim, eu vou claro. precisar da Assembleia, vou precisar dos deputados federais, vou precisar dos senadores. A gente precisa ter o apoio dessas pessoas. Agora, a nossa conversa tem que ser aqui. Tem que ser de igual para igual. A gente vai ter que sentar na mesa e dizer que a gente precisa ser ouvido. A nossa geração, a sua geração, precisa ser ouvida. Veja você, quem está aí já deu sua contribuição, teve seus erros, teve seus acertos. Ou seja, com respeito, né? Sim, claro. Ao que cada um conseguiu Claro, fazer. cada um conseguiu fazer. Agora, a nossa geração vai passar e não vai ter nenhuma placa com o nome de ninguém da nossa geração. A gente não foi capaz de representar a nossa geração? É uma pergunta, né? Que a gente tem que fazer pro eleitorado. Será que a gente não foi capaz disso? Será que as plaquinhas de obra vão ser sempre os mesmos nomes? E aí o que acontece? Eles ficam só se revezando, né? É uma dança das cadeiras ali. A dança das cadeiras. Uma hora um é governador, prefeito, deputado federal, senador e ficam se revezando. Agora, Wilson, eu entendo que esse é um momento realmente de uma discussão mais ampla. E eu tenho feito essa pergunta para todo mundo que eu converso, porque, na verdade, há uma desesperança. Você falou em esperança. Sim. Mas há realmente um sentimento de descrédito, talvez até de revolta com a classe política. E eu acho que isso é parte desse momento de depuração que a gente está vivendo nacional. Até local também, em algumas situações, muita operação policial, muitas denúncias. Hoje a comunicação favorece, né, essa investigação, então hoje você tem prova de tudo, né? Como vencer, como convencer esse cidadão que está em casa, que está olhando para ti e está dizendo, pô, isso aí será que ele é mais um a chegar comigo aqui e dizer isso tudo, aí chegar lá na frente ele vai se aliar com o fulano? Como é que vence essa barreira, Wilson? Assim, você vê caminhos para isso? A gente tem que ir vencendo no dia a dia. Eu estou colocando meu nome à disposição e eu quero que as pessoas me analisem. Eu quero que as pessoas acompanhem os meus passos, acompanhem minhas decisões. Eu dei uma prova muito clara disso em 2017, quando o partido onde eu estava tomou um outro rumo. Eu disse que eu não ia compactuar com aquilo e não vou compactuar. As pessoas estão sem esperança, estão desacreditadas, isso é muito normal, porque até hoje as pessoas que se apresentaram e que apresentaram aqui o discurso lá na frente quebraram esse discurso, foram cooptadas pelo sistema que está aí. O que a gente está fazendo... Que é uma pena, né? Diga-se de passagem. A gente tem que fazer uma ressalva aqui, porque a gente tinha nomes que vinham em uma ascensão muito boa. Você olhava e dizia assim, esse daqui, esse vai chegar lá. Esse pode ser um outro viés da história. E de repente... Então é muito natural que as pessoas fiquem nessa desconfiança. Eu peço que as pessoas me analisem, que as pessoas vejam o meu comportamento. Eu reservei 20 anos da minha vida para esse projeto. 20 anos. Eu entendo que eu tenho que dar um passo de cada vez. Eu não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Eu não tenho necessidade de ocupar um cargo. Eu quero apresentar possibilidades. Eu quero que alguém olhe para mim e diga assim, cara, o Wilson conseguiu chegar lá, eu também posso chegar lá. Eu também posso começar a trilhar esse caminho. O Wilson se apresentou, outras pessoas se apresentaram. Opa, nem tudo está perdido, a gente tem uma esperança. E a gente tem essa responsabilidade de resgatar a esperança das pessoas. Você é a favor da reeleição? Por quê? Porque, na verdade, assim, hoje a gente fala muito disso. Eu sempre acho que 4 anos é pouco. Mas também entendo que 8 anos talvez seja algo um pouco além daquilo que um projeto político que dê a sua contribuição de fato, ele pode mostrar serviço em muito menos tempo. Essa é a pergunta, mas eu queria essa pergunta dentro desse contexto. Você sendo eleito, né, você apoiaria uma reeleição? Você tem essa... Como é que você pensa a tua possibilidade de governo? Bom, primeiro eu estou preocupado com o primeiro turno. Não, mas eu quero entender O que acontece? O que acontece? A gente precisa construir um novo caminho, precisa construir uma ideia.
O projeto que a gente está construindo agora tem que ser um projeto para o futuro. Porque a gente está falando de renovação, o que acontece? A gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, o que a gente vai deixar para eles? Né? O que acontece? O cidadão tem o poder de escolher. Isso. O cidadão tem o poder de escolher. A cada 4 anos. Agora, o que acontece? O que a gente tem que melhorar são os instrumentos para fiscalizar isso. Por que o cara se perpetua no poder e por que se perpetuava? Porque ele tinha a máquina ali, então ele iria no interior, onde a justiça não chega, onde a comunicação não chega. Dinheiro. Então o cidadão só vê aquela possibilidade. Talvez seja o momento mais esperado por esse cidadão que está lá, né? Exatamente. O cidadão... a possibilidade de ganhar alguma coisa. Né? Também. É por isso que a gente precisa encontrar uma forma de distribuir a renda, de distribuir possibilidades. Hoje, só para você ter uma ideia, 82% da economia do Estado está concentrado no polo industrial de Manaus. 82%. Imagina... Deu aquela emenda lá, todo mundo se desesperou, né? Imagina o que é dividir 18% para os outros 60 municípios do Estado. Verdade. Lembrando que a gente tem riquezas minerais, que a gente tem gás, que a gente tem potencial turístico, que a gente tem minérios. Mas você já tem projeto, Wilson, como possível governo seu? Porque assim, eu estou tratando como possibilidade, porque assim, eu já olhei os números. Hoje, qual é o cenário que eu vejo? Um cenário muito equilibrado. Ainda que exista uma certa distância do primeiro colocado, mas você está falando ali de 40% de indecisos, um pouco mais, e o resto dividido entre 10% e 20%, um pouquinho para cima. Então, não tem nada definido. Então, você pode, o outro pode. O campo está muito aberto, né? Tem muita possibilidade. Então, você tem que considerar chegando lá. Sim, né? claro. Você tem um projeto para Claro. A gente está na finalização da construção do nosso projeto. Mas antes disso, eu tenho conversado com muita gente. Tenho conversado com especialistas, tenho conversado com pessoas da área de saúde, tenho conversado com professores da universidade. Sim, com a equipe. Tem pessoas da área de saúde, da área de educação, da área de segurança pública, que é uma área primordial que a gente tem que atacar de forma muito forte. Eu tenho equipes da área econômica, né, para falar de economia. Enfim, eu tenho de esporte, eu tenho uma série de pessoas com quem eu converso. É claro que eu não tenho condições de contratar ninguém. São pessoas que estão dando... Tem que colaborar. São pessoas que estão colaborando. Daí, né? São pessoas... Então, assim, eu estou indo atrás dessas pessoas. Eu digo, meu amigo, arruma um tempo na tua agenda que eu vou. Me encaixa lá na tua agenda que eu vou. E eu estou indo conversar com essas pessoas, estou visitando a faculdade e estou indo nos municípios, estou indo constatar a situação em loco, entendeu? Estou indo constatar os problemas. Porque assim, Álvaro, a gente precisa de gente como a gente, entendeu? De pessoas que sabem onde é que o calo aperta. Será que esses candidatos têm noção do que é enfrentar uma fila durante uma madrugada com uma criança para conseguir uma senha sem ter a certeza que você vai ser atendido? Será que o cara sabe isso? Recentemente eu estive lá no Platão Araújo, fui visitar uma amiga que foi vítima de acidente de trânsito. Ela quebrou a mão em 2 partes, quebrou a clavícula, quebrou a perna. Chegou lá o médico, enfaixou ela, né, passou um gesso e colocou ela lá em cima. Colocou ela lá em cima de uma maca e lá o acompanhante dela tem que levar o ventilador, porque o ar-condicionado não funciona. Será que quem está lá atrás de uma mesa no gabinete sabe o que é isso? E aí o seguinte, como ela tinha feito um procedimento aqui na perna, a perna dela ficou suspensa, né, porque não pode mover, e o contrapeso que estava segurando ali eram aquelas bolsas de soro. Nossa, porque não tinha outra coisa para fazer contrapeso. Imagina o tamanho de uma humilhação que é para a família isso, da pessoa que está jogada ali, sentindo dor. E aí disseram assim, olha, fica aí, porque tu não tem condições de ir para tua casa e espera uma vaga lá no Adriano Jorge. É complicado, quem está ali... Né? É um drama, quem está ali naquela situação diz assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. Wilson, quero agradecer. Nada, já terminou. Já deu 30 minutos, o pessoal já está ali. Mas eu queria, na verdade... Eu que agradeço. Toda a sorte do mundo. Você tem uma carreira brilhante. Acho que a política é isso mesmo, a gente precisa de pessoas, a gente precisa ter novos discursos. Respeito todos, assim, sou um entusiasta da política,
Acho que a gente tem que ouvir todo mundo e essa é a contribuição que a gente quer dar para que a sociedade compreenda um pouco mais cada projeto. Eu acho que o discurso do Novo é um discurso importante, mas ele precisa vir acompanhado de ações, né? Sim. Porque senão a sociedade cai no descrédito novamente. Espero que você tenha consciência disso e saiba a responsabilidade que é ter isso na mão. A bronca é comigo. Quero saber se a bronca também é com quem está nos assistindo. Um abraço. Valeu. Obrigado aí. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira à noite tem novidade.